Olá, estou aqui para apresentar o projeto da equipe CIR, desenvolvido no primeiro semestre de 2018 para a disciplina de Dinâmica do Corpo Rígido. Mas antes de iniciar a explicação do projeto em si, vamos falar um pouco sobre os princípios físicos por detrás do movimento circular aplicados no nosso projeto. O movimento circular, como o próprio nome diz, trata-se de um movimento com trajetória circular, ou seja, a rotação de um ponto ao redor de um centro de rotação. As equações do movimento circular são similares às do movimento retilíneo com que estamos mais acostumados. Para melhor explicar, olhemos a tabela com suas respectivas equações. Aqui, comparando o movimento circular com o movimento retilíneo, podemos ver que só existe uma mudança de incógnita, ou seja, o espaço deixa de ser representado pela letra S e passa a ser representado pela letra θ, a velocidade deixa de ser representada pela letra V e passa a ser representada pela letra ômega, e a aceleração deixa de ser representada pela letra A e passa a ser representada pela letra alfa. A partir de agora, vamos falar sobre os dois tipos de velocidades importantes para o desenvolvimento do projeto, a velocidade tangencial e a velocidade angular. A velocidade angular descreve a taxa com que a posição de um ponto qualquer na circunferência muda em relação ao centro da própria circunferência. Sua unidade no sistema internacional é dada em radianos por segundo, sendo, portanto, uma derivada da posição em relação ao tempo. Ela é representada pela letra grega ômega e é um vetor na direção k, sendo que esse vetor assume valores positivos para movimentos em sentido anti-horário e valores negativos para movimentos em sentido horário, seguindo a regra da mão direita. A velocidade tangencial é a velocidade instantânea no ponto que estamos adotando, ou seja, é um vetor cuja direção sempre é tangente à trajetória circular. Sua equação é dada pelo produto da velocidade angular pelo raio da circunferência e sua unidade no sistema internacional é dada em metros por segundo. Agora vamos falar sobre as acelerações no movimento circular, que são elas: a aceleração angular, tangencial e centrípeta. Assim como no movimento retilíneo, a aceleração angular é a taxa com que a velocidade aumenta ou diminui. No caso do movimento circular uniforme, como a velocidade do movimento é dada em radianos por segundo, a aceleração angular é dada em radianos por segundo ao quadrado, e é uma grandeza vetorial. A aceleração tangencial atua sempre tangencialmente à trajetória circular e é calculada pelo produto da aceleração angular pelo raio. É uma grandeza vetorial e é medida em metros por segundo ao quadrado. Temos também a aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória circular e depende da velocidade tangencial e do raio da trajetória. É uma grandeza vetorial e dada em metros por segundo ao quadrado. Agora vamos apresentar o projeto que a equipe STIR desenvolveu. O objetivo proposto foi o de transmitir o movimento de rotação de um motor para uma roda têxtil, a uma distância de 4 pés na horizontal e 3 pés na vertical do motor. Nessa transmissão de movimento, a velocidade angular deveria ser reduzida de 50 radianos por segundo no motor, girando em sentido horário, para 4 radianos por segundo em sentido anti-horário na roda têxtil. O projeto da equipe STIR consiste em transmitir o movimento do motor para a roda têxtil por meio de polias e correias, e a inversão no sentido de rotação fica por conta do uso de uma correia cruzada. A estratégia da equipe foi dividir o sistema em 3 partes, chamadas de setores. No setor 1 temos duas polias, uma delas com raio de 70 mm que está acoplado ao motor, e outra com dois canais de raios diferentes, o raio maior tendo 170 mm e o menor 120, sendo que essas duas polias estão conectadas por uma correia cruzada presa ao raio maior. É nessa hora que ocorre a inversão no sentido de movimento. A correia ligada às duas polias está na configuração cruzada, o que faz com que as polias girem em sentidos opostos. Aqui também ocorre uma redução na velocidade angular do sistema de 59,92%. A velocidade angular da polia 2 é de 20,59 radianos por segundo, em sentido anti-horário. No setor 2 existem duas polias, sendo estas de dois canais também. Uma delas se liga na polia 2, que também faz a inversão com a polia que está acoplada no motor. A primeira possui um raio de 170 mm com outro raio menor de 120 mm. Neste ponto ocorre mais uma redução de velocidade angular de 41,7%. E como esse sentido de movimento já foi alterado no primeiro setor, continua-se no mesmo sentido. No setor 3 há uma particularidade. O raio da polia que adotamos nessa última transmissão de movimento deve satisfazer a velocidade e o sentido de rotação da roda têxtil. No desenvolvimento do projeto, até este momento, atribui-se o valor de raio para as polias e o valor de velocidade estava sujeito a esse raio. Já agora, era o raio dessa última polia que estava sujeito ao valor da velocidade proposto no projeto.
sendo esta velocidade de ômega igual a 4 radianos por segundo. Devido a esse fator, resultou-se um raio de 123,37 mm, com velocidade de 9,88 radianos por segundo, havendo uma redução de velocidade até este valor. A seguir, podemos observar nosso projeto na animação feita em SolidWorks.